Meu povo bonito! Vocês estão bem? Tudo bem aí com vocês? Voltamos de novo com mais um vídeo? Sim, temos vídeos todo santo dia, domingo a domingo, às 9 horas no horário de Brasília. Você que não me conhece, opa, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso. Nosso foco está lá no Egitão, mas paralelo a isto também falamos sobre relacionamentos nas mais diversas áreas da vida. E você que tem sua história aí, não guarde-a para você, manda teu relato para cá, pode ficar tranquilo que ninguém vai saber que você é você. A sua identidade será totalmente preservada. Lembrando a tarefinha de casa, vocês não podem esquecer de fazer o quê? Se inscrever no canal, conferir se o sininho está ativado, deixar o like, curtir, comentar e espalhar para todo mundo aí. Para quê? Para quê? Para que o YouTube entenda que você tem interesse aqui no canal e você tenha as notificações aqui de todo o vídeo, de todo santo dia, ok? E muitíssimo obrigada a cada um de vocês que disponibiliza o seu tempo aqui comigo. Hoje vocês vão ser representados por Kênia, lá de Minas Gerais. E vamos conhecê-la? Oi, Nadir. Meu nome é Kênia, eu sou mineira de Belo Horizonte. Achei a ideia de interagir muito válida, muito legal. E eu sou muito tímida, mas para você eu quis gravar. Você é minha companhia sempre que eu posso. Eu tô te vendo e acho a sua maneira de contar as histórias. Você dá uma leveza, você põe graça no que você vai contar e o seu sotaque é lindo. Eu te acho guerreira e te acho incrível. Eu sou super sua fã. Um grande beijo. Kênia, beijão pra ti, muitíssimo obrigada pelo apoio, por estar aqui com a gente sempre, muitíssimo obrigada mesmo, beijão pra ti. E você que não mandou seu vídeo ainda, tá fazendo o quê? Tá esperando o quê? Manda teu vídeo pra cá, vamos nos conhecer de forma mais direta, vamos interagir de forma mais direta, manda para este WhatsApp aqui, ok? Bom, minha gente, a gente hoje tem um vídeo informativo, tá? Uma das nossas Marias, que ela sempre tá aqui com assuntos muito legais, certo? Ela até já contou uma história dela, vou deixar o vídeo aqui, se eu esquecer, me lembrem. E esse vídeo dela, ela fala de quê? No resumão, ela é uma brasileira, que ela casou com um estrangeiro, tá? E aí, ele faleceu, né? Passaram, se não me engano, 15 anos juntos, ele faleceu. E aí, ela vai compartilhar com a gente todo o processo burocrático que ela teve que passar, que ela ainda passa como uma viúva lá na Europa. E eu achei muito legal isso aqui, porque a mulherada, né, se encanta neste mundo amoroso, virtual e presencial também, e só foca no quê? Só foca no amor, só foca no casamento, só foca em estar junto com o camarada, porque a vida é linda, porque só se respira se o cara soprar, porque é tudo lindo, maravilhoso. Mas poucas param para pensar nos detalhes do cotidiano. Por exemplo, beleza, vou me relacionar com um estrangeiro. Tá, mas como é que é a cultura desse cara? Como é que é o idioma que ele fala? Eu sei falar o idioma dele? Como é que é a religião dele? Como é que é a realidade lá no país dele, se eu for morar lá? Não, ninguém procura saber disso. Só casa e vai. Só vai, depois aqui pensa nessas coisas. Então ela dá aqui um monte de dicas que são extremamente importantes para que as apaixonadas e os apaixonados da vida botem os pezinhos no chão e pensem, antes de pensar no lado amoroso da coisa, no lado purpurinado, no lado colorido, pensem no lado burocrático, porque a vida não é só beijo e abraço não, minha gente, tá? Beijo e abraço é só um detalhe. O dia a dia é muito mais sério do que isso, tá? Então, vamos lá. Bom dia, Nadir. Bom dia, Maria. Como lhe disse, casar fora do Brasil é burocrático. Ser viúva fora do Brasil é mais burocrático ainda. Eu vou tentar lhe passar algumas informações sobre essa burocracia toda, mas essas informações são baseadas tão somente em minha experiência pessoal. Sendo redundante, posso falar apenas por mim e sobre a experiência que vivi aqui. Deixando bem claro, as informações aqui escritas incluem os órgãos públicos alemães. Portanto, incluem as leis alemãs. Vamos lá
dividir por capítulos. Primeiro, o que significa ter um doente terminal na família? A partir do momento que os médicos dão o diagnóstico que o paciente é um paciente terminal, é direito do paciente escolher onde quer passar os seus últimos dias de vida, se no hospital ou em casa. Geralmente ficam em casa mesmo e serão transferidos para unidades hospitalares quando já não podem mesmo ficar em casa. Internações geram gastos esses que o governo e os planos de saúde, que aqui são muitos, fazem de tudo para evitar. Sim, aqui o sistema de saúde é uma porcaria, minha humilde opinião. Os planos de saúde aqui podem ser privados, você pagando tudo no seu bolso. Ou podem ser o que eles chamam de planos estatais, que de estatal não tem nada. Esses planos estatais são os planos subsidiados pelo governo. Quer dizer, se a pessoa trabalha, parte do plano é pago pelos impostos que são descontados todo mês da folha de pagamento. Parte será paga do próprio bolso do trabalhador. Aqui é obrigatório por lei ter plano de saúde. Não interessa se estrangeiro ou alemães. Caso você seja estrangeiro e viva sem um plano de saúde, você pode ter sérios problemas com a lei, acredite. Além do que, médicos são proibidos de atender pacientes que não tenham um plano de saúde, sob pena de ter seu registro médico cassado. O plano de saúde designará um responsável por aquele paciente. Aquela pessoa vai cuidar de todos os assuntos burocráticos envolvendo o paciente. Além disso, o plano de saúde designa 2 profissionais da área de saúde para acompanhar este paciente. Uma é o que conhecemos no Brasil por cuidadora. Ela vai vir todos os dias na casa do paciente para ajudá-lo com a higiene pessoal. Se a pessoa mora sozinha, o que é muito comum aqui na Alemanha. Essa pessoa também ajudará com a alimentação, etc., desse paciente. No meu caso, a cuidadora foi apenas para cuidar da higiene pessoal do meu marido. A outra profissional é uma enfermeira paliativa. Ela também vem na casa do paciente todos os dias e vê como os medicamentos estão sendo ministrados, como está o estado do paciente. E caso o paciente já tenha chegado ao ponto de ir para o hospital, ela também preenche todas as guias de internação e chama os paramédicos para fazer o transporte do paciente. Infelizmente, o sistema de saúde daqui, para quem tem planos de saúde comum, deixa muito a desejar. Quando o meu marido já estava nas últimas, ele foi transferido para o hospital. Ficou em uma enfermaria com mais 2 pacientes que não eram terminais como ele. Me estressei, eu achei aquilo um absurdo. Além do que a enfermeira que estava responsável pelo quarto onde ele ficou, era uma estressada, mal educada, de marca maior. Eu, vendo aquilo, fui falar com a enfermeira-chefe e pedi um quarto onde ele pudesse estar sozinho. Tive que esperar até o fim do dia no qual ele foi internado para que ele fosse transferido para esse quarto. Aqui entra uma coisa muito importante: saber falar o idioma de forma fluente, para dialogar ou exigir direitos, se for o caso. Sim, aqui nossos direitos não nos são dados de graça e com sorriso. Principalmente se formos estrangeiros. Muitas vezes temos que bater o pé e exigir tratamento digno em muitos lugares por aqui também. Mazelas sociais e pouca vergonha não é uma especialidade do nosso Brasil, não. Elas existem no mundo inteiro, em maior ou menor grau, mas estão sempre lá, onde quer que vivamos. Assim como no Brasil, visitar pacientes em hospitais é permitido dentro do horário comercial. O familiar que acompanha o paciente não pode pernoitar no hospital. Quando termina o horário de visita, essa pessoa tem que deixar o paciente e ir dormir em casa. Depois do falecimento, o que é que ocorre? Depois que a pessoa morre, é normal que a enfermeira perguntar se a pessoa praticava uma religião. Qual a religião que praticava? Se a família presente segue a mesma religião e se desejam ter alguma cerimônia religiosa no quarto onde a pessoa faleceu para despedir-se do mesmo. O meu marido era evangélico luterano.
A maioria dos evangélicos na Alemanha praticam a doutrina luterana. Eu sou católica, mas não tenho problema com nenhuma outra religião. Respeito todas. Então a enfermeira chamou o capelão evangélico do hospital e ele fez as orações e passou os óleos bentos na testa do falecido, nos pulsos, enfim, onde a vida bate mais forte. Depois ele fez o mesmo rito comigo, veio, passou os óleos bentos, em mim também. Aqui é normal que nos grandes hospitais exista uma capela luterana e uma capela católica. No chão dessas capelas vamos encontrar o desenho de uma bússola mostrando a direção de Jerusalém, a cidade sagrada para judeus e cristãos, a direção de Meca, a cidade sagrada para os muçulmanos, a direção de Varanasi, da Índia, a cidade sagrada para os hindus, e a direção de Roma, considerada por muitos o berço do cristianismo. Isso significa que não interessa a sua religião. Se você quiser fazer uma prece, aquelas capelas estarão abertas a qualquer um que quiser entrar e elevar o pensamento a Deus. Bom, depois da cerimônia religiosa de despedida, eu fiquei mais um pouco no quarto com ele e depois fui para casa preparar o sepultamento. Pela lei alemã é um direito, mas também um dever seu sepultar seu marido ou esposa. E o que é que isso significa na prática? Mesmo que você tenha filhos com essa pessoa, nem os filhos, nem os irmãos dele ou dela, nem os pais dele ou dela, se ainda forem vivos, têm o direito de dizer como esta pessoa será sepultada. Isso é uma decisão que cabe tão somente ao cônjuge que está vivo. Aqui vem novamente o tópico plano de saúde. Quando você contrata os serviços funerários, você liga, a funerária envia um funcionário à sua casa, você diz como quer que seu parente seja sepultado, acerta todos os detalhes, etc. Esse funcionário vai lhe pedir o cartão do plano de saúde da pessoa que faleceu. Com isso, eles preparam o enterro e vão ao hospital onde a pessoa faleceu fazer a liberação do corpo. Meu esposo pediu para ser cremado. Então, a funcionária foi ao hospital, liberou o corpo, que foi para o crematório. Bom, como ele não queria nenhum tipo de cerimônia religiosa no crematório, o desejo do mesmo foi respeitado. Essa funcionária da funerária, depois que tiver feito todos os trâmites de sepultamento, vai ligar para o plano de saúde, cancelar o cartão de saúde da pessoa falecida. Se você é casada, seu companheiro trabalha e vocês têm o que eles chamam de plano de saúde familiar, tipo, seu plano de saúde é pago também pelas contribuições tributárias do salário do seu marido. Depois que a funerária ligar e cancelar o cartão de saúde do esposo, o da esposa está automaticamente cancelado. Então, você terá que providenciar outro plano de saúde para você. Seria de bom tom se os planos de saúde entrassem em contato e lhe avisassem que seu cartão, no caso o meu, foi cancelado também. Mas no meu caso, eu que tive que ligar para confirmar o cancelamento do meu plano de saúde com a funcionária que tinha sido designada pelo plano para cuidar do caso do meu marido, enquanto foi um paciente terminal. Aqui também tem muita gente incompetente, trabalhando nos mais variados setores da sociedade. A máxima da sociedade alemã é: o sistema não pode parar. A máquina da burocracia tem que funcionar, não importa o que aconteça. Na prática, isto quer dizer que tempo para ficar de luto ou sentar e chorar a perda de alguém, a burocracia não vai te dar mesmo. A partir do momento que se fica viúvo ou viúva aqui, você assumirá todas as responsabilidades do seu falecido marido ou da sua falecida esposa. Se quem morreu deixou dívidas bancárias com financiamento, etc., problemas e afins é você que terá que arcar com eles. No meu caso, o nosso grande patrimônio era o salário do falecido. Então, não me deixou nenhum tipo de herança, mas também não me deixou nenhum tipo de dívida. Então, com esse tipo de coisa, não tive que me preocupar. Tá, e se o cara deixar um monte de dívidas e a esposa não tiver uma renda, faz o quê, minha gente? Como é que fica? Porque o falecido morre, não, mas o dinheiro fica para a esposa, né? Aí a esposa tem que, meu Jesus. Havia aquelas meninas ou meninos que se casaram aqui, vivem separados, mas sem um divórcio formal feito na justiça.
cuidado, resolvam a situação de vocês juridicamente falando. Porque não interessa se já tem 100 anos que você está vivendo separada ou separado do marido ou esposa. Na hora que um dos dois falecer, a lei vem para cima. Como eu disse, se quem faleceu deixou dívidas ou outro tipo de problema a ser resolvido, é você, a viúva ou viúvo legal diante da lei, que vai ter que se virar para resolver tudo. Não interessa nem se o sujeito ou sujeita já está vivendo com outro ou com outra, se tem filhos do novo relacionamento, etc. O que vale é o que está escrito e assinado. Aqui não existe a lei do concubinato, como existiu no Brasil. Ou acho que agora é a lei das relações estáveis. Quem mora apenas junto, sem casar legalmente, não adquire direitos, principalmente direitos a patrimônio. Enfim, aos que vivem apenas separados e sem o divórcio, aconselho, se possível, procurar um bom advogado especialista em direito de família e se informar, para um dia não ter dor de cabeça. Se o falecido ou falecida deixar dívidas e você provar que não tem condições financeiras de pagar as dívidas, você pode entrar com um pedido de falência pessoal. Mas o grande problema de decretar falência pessoal é que depois disso, se você pagar aluguel, vai ficar difícil encontrar moradia, pois no mundo inteiro não tem muita gente interessada em alugar o que quer que seja para quem determinou falência pessoal. Sobre os assuntos bancários. Antes de falecer, o paciente te deixa o que eles chamam aqui de procuração geral. Está explícito nessa procuração que o paciente te autoriza a fazer tudo em nome dele, até depois da morte dele. Bom, essa procuração as enfermeiras levam no hospital, depois que meu esposo foi internado pela primeira vez e diagnosticado com câncer em estágio final. Ele preencheu porque mais parece um formulário, a tal procuração. Ele assinou na frente delas e eu também. Mas quem quiser dar um Google vai encontrar esse modelo de procuração na internet também. Essa procuração você vai precisar muito na hora que você se dirigir ao banco onde vocês tinham conta bancária. Não interessa se vocês casados movimentaram conta conjunta ou não durante a vida de casados. A primeira coisa que o funcionário do banco vai perguntar é se você está de posse dessa procuração. Se não, prepare-se para ter dor de cabeça, pois sem essa procuração você não vai poder fazer mais nenhuma movimentação bancária, mesmo se vocês tiverem conta conjunta, como citei acima. Tá vendo, filho? Mas é que é fácil? É fácil não. Aí vai em casa, só casa, não procura saber das burocracia não, só vai. Com os assuntos formais que incluem leis, como por exemplo assuntos bancários, o viúvo ou viúva só vai poder começar a mexer depois que receber o atestado de óbito do cônjuge que faleceu. Porque em toda repartição pública que você for, ou em bancos, você leva a procuração e o atestado de óbito da pessoa. Sem isso, não se resolve nada aqui. Depois que um dos cônjuges morre, a certidão de casamento feita em cartório perde a validade legal. O que vai provar que você foi casada com aquela pessoa é a certidão de óbito dela, pois na certidão de óbito vem logo depois dos dados do falecido, como por exemplo, dia e hora de falecimento, os dados da certidão de casamento de vocês. Por exemplo, o nome do cônjuge que está vivo, o dia e o lugar onde esta pessoa nasceu, o dia e mês de ano que casaram, etc. O sobrenome que adotava quando solteiro e o sobrenome que adotou depois de casar. Atestados de óbito, depois de emitidos, são enviados pelo correio para a sua residência. A funerária contratada também se encarrega desses trâmites. Em uma grande cidade, pode demorar até 2 semanas para que você receba esse tipo de atestado na sua residência. Aqui na Alemanha é proibido pela saúde pública espalhar cinza dos falecidos, sejam animais ou humanos, em florestas, jogar em rios ou no mar, por exemplo. É obrigatório a compra de uma sepultura para sepultar as cinzas de quem faleceu. Na Áustria e na Suíça, essa lei não existe. Eu acho o máximo, mas aqui os alemães mesmo dizem que morrer também é uma fábrica de fazer dinheiro. Sim, eles têm humor negro e seco também. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu lembrei de um negócio.
essa coisa aqui de proibições de jogar as cinzas em determinados locais. Minha gente, 2018 eu fui para Israel e lá fomos nós visitar o local onde diz a tradição que é o túmulo de Jesus. É o túmulo de Jesus segundo a crença cristã evangélica, né? Porque são 2 túmulos lá. Tem um que é o segundo a crença cristã evangélica e tem outro que fica fora das muralhas de Jerusalém e tem um túmulo que é da crença católica, que fica dentro das muralhas na igreja do Santo Sepulcro. Como eu sou evangélica, eu fui lá para o túmulo, né, da minha crença. E aí eu estranhei, porque eu já tinha ido outras vezes lá e das outras vezes o acesso era livre, todo mundo entrava, normal, tudinho, não tinha controle de entrar. Como o local é tipo tem uma parede enorme de pedra, é tipo uma grutazinha. Ali deve caber imprensadinho, umas 7 pessoas, vai, imprensadinho. Então, assim, como o local era pequeno, então ia do bom senso de cada um, não demora muito. Mas, assim, o controle era feito pelas próprias pessoas. Não tinha ninguém do local ali para controlar. Quando eu cheguei lá em 2018, eu já estranhei que tinha uma barreira para acesso ao túmulo. E tinha um funcionário do local lá na porta do túmulo. Eu achei assim que estranho. Aí o guia do grupo da gente orientou o quê? Vocês formem a fila aqui e só podem entrar de 5 em 5. E não pode passar mais que 1 minuto lá. Vocês entram, olham e saem, né? Antigamente dava tempo da gente entrar, chorar, se emocionar. Tinha pessoas que cantavam hinos lá dentro. Não, hoje, quer dizer, em 2018, tu entrava, chorava metade de uma lágrima e saía. Não dava nem tempo da lágrima cair, porque era assim. E eu fiquei assim, sim, mas por quê? O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Minha gente, vocês não acreditam que tinham pessoas que estavam indo lá para Jerusalém, levavam as cinzas dos seus familiares e jogavam dentro do túmulo de Jesus. Calcula. Jogando cinzas humanas lá dentro do túmulo, né? Aí imagina uma coisa. Primeiro, porque uma coisa assim é tu jogar no mar, é tu jogar, sei lá, na floresta. É um local aberto, um local que as coisas ali estão em movimento. E outra coisa é tu jogar a cinza numa caverna, que vai estar lá um negócio parado, não vai estar em movimento. E o pior não é nada, que as pessoas, muitas pessoas que vão a Israel, quaisquer outros lugares sagrados, tem aquela coisa de trazer uma pedrinha, trazer uma florzinha, trazer um galinho de não sei o que, para casa e tal. E aí, tinha pessoas que o túmulo de Jesus, este aí da crença cristã evangélica, é numa gruta, uma pedra. Então, as pessoas cavavam, ficavam, sabe, para tirar um pedacinho lá da pedra. Ou tinha umas areinhas no chão, pegava as areinhas para trazer para casa. Aí tu imagina, o camarada vai, vê as areinhas lá no chão, cata as areinhas para trazer para casa, pensando que a areinha da gruta, não, era restos mortais. E daí, né, quando descobriram isso, aí o que foi que fizeram? Botaram esse controle. O acesso era controlado, ficava uma pessoa na porta fiscalizando quem entrava e saía e tal. E para fechar com chave de ouro, adivinha quem eram as pessoas que estavam fazendo isso? Vocês dá para ter uma ideia de qual era a nacionalidade que fazia isso? Brasileiros, né? Tinha que ser brasileiros. Eu até fiz um vídeo, exatamente nesse dia que eu estava lá. Eu vou catar o vídeo e vou deixar aqui para vocês assistirem. Bom, voltando para cá. Voltando ao capítulo de casamento. Se seu marido alemão ou sua mulher alemã vier a falecer e ainda tiver os próprios pais vivos, você vai receber uma carta lhe fazendo esta pergunta. Se os pais dessa pessoa ainda vivem, você tem que preencher um formulário com o nome e o endereço deles, não me falha a memória, a data de nascimento. Se eles já forem falecidos, você tem que preencher o mesmo formulário, explicitando que já são falecidos. Por quê? Simples. Se quem morreu deixou herança em dinheiro, em imóveis, tipo, você casou com um milionário, ele te deixou 1 milhão de euros no banco. Bens imóveis, a lei estabelece que 20% de tudo que ele possuía é herança dos pais dele.
ou dela. A lei vê como uma compensação pelos anos que esse pai e essa mãe trabalharam para criar e educar aquele cidadão que acaba de falecer. Aí é justo, né, minha gente? É justo. Mesmo que a sogra e o sogro não prestem, mas é justo. Mas aí vou dar um exemplo. Exemplo, você teve sogros péssimos. Acha injusto dar esses 20% a eles? Problema seu, que está se vendo como injustiçado. Essa lei é velha aqui e ninguém tem vontade de mudar isso. Então, obrigatoriamente, você terá que destinar 20% do que você está herdando para seus queridos sogros. Alguns nem tão queridos assim. Pensão para viúvas e viúvos. Sim, aqui tem essa modalidade de pensão também. O valor dessa pensão dependerá do salário do cônjuge que faleceu. Quem tinha salário alto, o viúvo ou viúva, terá uma boa pensão. Não sei informar como é calculado o valor das pensões por aqui, pois isso envolve muitos fatores que dão um livro, pois as leis tributárias e de pensões por aqui ainda são mais complicadas que no Brasil. Se uma pessoa fica viúva ou viúva antes dos 45 anos de vida, é saudável, pode trabalhar, não tem filhos, irá receber pelo prazo de 2 anos o que eles chamam de pequena pensão de viúvos e viúvas. O valor atual dessa pensão é de 450 euros por mês. Se já fez 45 anos ou passou dessa idade, ao ficar viúvo ou viúva, vai receber pelo resto da vida o que eles chamam de grande pensão para viúvos e viúvas. Essa é calculada em cima do salário da pessoa que faleceu e contando os anos que a mesma contribuiu para a previdência social do país. Essa pensão você perde se decidir casar legalmente, isso é, de papel assinado novamente. Se tiver filhos, os filhos têm direito a uma pensão também. É chamada pensão para órfãos. Não sei informar por quanto tempo esses filhos terão direito a essa pensão, se a vida toda, se até atingirem a maioridade, enfim, não sei, pois não tive filhos. A contribuição para a Previdência Social aqui, o trabalhador pode fazer da seguinte forma: pagar todos os anos ou deixar para pagar a cada 5 anos. Vamos às informações. Eu aconselho aquelas mulheres brasileiras que são casadas com cidadãos alemães, mas não têm a cidadania alemã, isto é, o passaporte alemão, se porventura tornarem-se viúvas e estando de posse do atestado de óbito, vão também ao departamento de imigração e avisem que estão viúvas. Se vocês tiverem um visto que se chamaria em português permissão de moradia e trabalho por tempo indeterminado, não acontecerá nada, nenhuma mudança no visto, nada. Mas os funcionários da imigração gostam de ser informados a respeito. Eu tenho esse tipo de visto, um visto que me garante morar aqui e trabalhar por tempo indeterminado. Para desencargo de consciência, liguei para o departamento de imigração responsável da cidade onde moro, marquei dia e hora, fui lá, informei toda a situação e eles fizeram apenas uma cópia da certidão de óbito do meu marido, anexaram aos meus documentos que estão lá e também aos arquivos digitais que eles têm a meu respeito como imigrante. Quando eu falo mulheres, é porque a maior parte dos brasileiros morando na Alemanha é formada por brasileiras que casaram com cidadãos alemães. Poucas vieram a trabalho ou como estudante, e o número de brasileiros homens aqui é pequeno em relação ao número de mulheres vivendo por aqui. Todas as repartições públicas da Alemanha, nas pequenas e nas grandes cidades, só trabalham com dia e hora marcados. Bancos também, principalmente se for para tratar de um assunto muito sério, e para a lei e para funcionário público aqui todo o assunto é sério. A informação a seguir não tem nada a ver com viuvez, mas eu vou passar assim mesmo. É sobre a cidadania alemã para brasileiro. Se você, mulher brasileira, é casada com um alemão, dependendo da região onde você morar, depois que o casamento é feito em cartório, você vai junto com o seu marido ao departamento de imigração. Lá eles vão expedir o visto de casada. O tempo de visto vai variar muito de região para região, de estado para estado. Quando me casei, recebi apenas o visto com um prazo de 1 ano. Um mês antes do visto expirar, fui novamente com meu marido à imigração e me deram mais 2 anos de residência e com direito à autorização para trabalhar.
Esta autorização é expedida pelo Ministério do Trabalho e não pela imigração. Faltando um mês para este visto de 2 anos vencer, eu fui novamente e me deram um visto com prazo de 3 anos. Então, morei 6 anos na Alemanha, sempre renovando o visto. Quando o último visto, com o prazo de 3 anos estava para expirar, fui à imigração novamente. Aí sim, eles me deram um visto que me garante morar e trabalhar aqui por tempo indeterminado. Se você, mulher brasileira, casada com um cidadão alemão, pretende adquirir a cidadania alemã, você vai ter que fazer o seguinte: ir à central administrativa da sua cidade e região. Todas as cidades e regiões têm essa central. Adquirir o formulário para pedir a cidadania, levar esse formulário para casa, preencher junto a ele e você anexa o certificado de seu curso de alemão, atestando que você sabe falar e escrever em alemão. Acho que eles pedem um nível B1 ou B2 do curso de alemão, não sei ao certo. Tá vendo, filho? Tá pensando que é só beijar, abraçar, assinar por contrato de casamento e vida que segue? Não, minha gente, não. Você terá que fazer uma prova com 33 questões sobre a história geral da Alemanha e sobre a cultura alemã. Essa prova é só marcar as questões com um xizinho. Você tem que acertar no mínimo 25 questões, mas também não estou totalmente certa sobre o número de questões a serem acertadas nessa prova. Paga-se uma taxa que está em torno de 200 euros. Espera 8 meses ou 1 ano, dependendo da região onde você mora, para receber o passaporte alemão. Nesse período, a polícia alemã vai verificar sua ficha criminal, tanto aqui como no seu país de origem. Se a pessoa tiver cometido qualquer tipo de ato criminoso, esqueça a cidadania alemã. Você tem que estar morando há 8 anos de forma contínua aqui para poder pedir a cidadania. Se eu tenho a cidadania alemã, não, eu nunca quis fazer. Eu sou muito feliz sendo cidadã brasileira e acho um abuso ter que pagar para ser cidadão apenas de forma burocrática no país do outro. Porque você pode morar 100 anos aqui, será sempre vista pela sociedade apenas como mais um estrangeiro que está aqui para dar prejuízo a eles. É esse o pensamento da maior parte dos europeus sobre os estrangeiros. Não importa quão correto e quão trabalhador esse estrangeiro seja, muito menos de que parte do mundo eles vêm. Se você vier de país pobre, então, tá lascado, como diz Nadir. Lembram do meu visto, que é por tempo indeterminado? Pois, não é tão indeterminado assim. Há alguns anos implantou-se uma lei que diz que eu, como brasileira, e com o visto que tenho, não posso morar mais que 6 meses fora da Alemanha. Se eu passar mais de 6 meses fora da Alemanha, eu perco a autorização para residir aqui, assim como também a autorização para trabalhar. Contraditório, né? Assim são as leis aqui, uma contradição atrás da outra. Funcionário público e médicos aqui são semideuses, eles sempre têm razão. Principalmente funcionário público, então melhor não se indispor com eles. Alguns anos atrás, o governo alemão implantou uma lei que proíbe homens e mulheres alemães que são desempregados ou que trabalham e ganham muito pouco e dependem da ajuda social do governo para viver e casarem com cidadãos de outra nacionalidade. Porque no passado acontecia muito dos moços com renda baixa trazer namoradas ou namorados de outros países para casar aqui e depois eles e suas esposas ou esposos estrangeiros passavam a viver da ajuda do governo. Um cidadão alemão que resolve casar com um cidadão de outro país hoje tem que provar quanto ganha por mês e se a moradia é digna e grande o bastante para receber o marido ou a mulher. Casei há muito mais de 20 anos atrás e isso já existia naquela época. Na imigração, depois de casada e quando fui pegar o visto de casada, o funcionário público exigiu do meu marido 3 contra-cheques e o tamanho do apartamento onde morávamos. Além de provar que tem condições de sustentar a mulher ou o marido por um tempo e oferecer um lugar digno para essa pessoa viver, a parte alemã se compromete a matricular um estrangeiro ou estrangeira com quem se casou em um curso de alemão, que eles chamam de curso de integração.
Nesse curso, além do idioma, a pessoa vai aprender sobre história e cultura, leis da Alemanha. Essa exigência é lei e bem recente. Quando me casei, isso não era obrigatório. Esses chamados cursos de integração são ministrados em escolas especializadas em idiomas e são subsidiados pelo governo, principalmente para quem está aqui fugindo de guerra, perseguição política, etc., os chamados fugitivos. Se os cursos são bons, eu não sei, pois eu não tenho nenhuma experiência com eles. Aqui existe uma lei que proíbe quem não sabe escrever e falar o idioma de forma fluente de assinar contratos e documentos. Se a pessoa assim mesmo fizer, será um documento nulo. Fica explicado porque quando casamos aqui, temos a obrigação de levar para o cartório um tradutor oficial e juramentado para acompanhar a cerimônia de casamento. Se todos fazem isso, se levam tradutores, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Indico aqueles que se estiverem diante da obrigatoriedade de assinar qualquer documento importante e não dominarem o idioma, que botem a vergonha de lado e procurem um bom tradutor para não entrar em roubadas. Aqui, quando você fica viúvo ou viúva, todos os itens, móveis, eletrodomésticos, carros, se a pessoa tiver, que estavam dentro da residência do casal, pertencem por lei a quem acabou de ficar viúvo ou viúva. A família do marido, da esposa que tinha falecido, não tem direito ao que eu citei acima. Por que eu estou lhe dizendo isso? Alguns anos atrás, conversando com uma brasileira que foi casada com um alemão e vivia aqui há muitos anos, ficou viúva como eu, ela me sai com a seguinte frase: quando meu marido morreu, a família dele, a mãe dele, foram muito bons comigo, me deram tudo que tínhamos na nossa casa. Aí eu tive que explicar para ela, acorda para os pífia, não deram foi nada, é lei. Eu tive que explicar para ela que não tinha bondade nenhuma. Nem foi um ato magnânimo da família dele. Era lei. Era direito estabelecido pela lei que rege questões familiares. Também tem a questão de quem vai tomar conta da sepultura da pessoa. A sepultura pertence a quem compra. No caso do meu esposo, foi a irmã dele quem comprou. Mas eu, como esposa, tive que passar por escrito e assinado o direito à autorização para ela cuidar da sepultura dele. Sem essa autorização, ela não poderia ir de vez em quando ao cemitério e cuidar. Esse tipo de autorização, depois de escrita e assinada, fica na administração do cemitério. Fui super de acordo, porque assim como ele, não vejo muito sentido nas tradições cristãs de ir a cemitério. Colocar flores, etc. Enfim, esse tipo de coisa não faz muito sentido na minha cabeça. Ele tinha a mesma opinião que eu. Os mortos passam a morar em nossas memórias e em nossos corações. Os mortos deixamos em paz. Bom, é isso. Burocracia é muito chata, mas também não podemos viver na anarquia ou no mundo dos sonhos, que é o lugar quentinho para se estar. Sei que é um assunto desprazeroso, mas infelizmente faz parte da vida também. E quando estamos fora do nosso país, é que vemos que temos mais do que a obrigação de nos informar sobre tudo, sobre todos os aspectos da vida, pois informação nunca é demais. Aí vou por último bater na tecla que sempre bato. Querem casar com estrangeiros? Maravilha! Mas façam um favor a vocês mesmas. Chegando no novo país, corram, mas corram muito. Aprendam o idioma local. Isso vai fazer muita diferença e trazer, sim, muita qualidade de vida para o imigrante. Um abraço a todas. Obrigada, Nadir, e se cuidem. Minha gente, eu sei que esse assunto é cansativo, sim, né? Porque a gente quer assunto que seja entretenimento. A gente não está muito educado para parar e prestar atenção em informações. Não, a gente quer parar para prestar atenção em entretenimento. Mas tu para e pensa, né? Ela deu todo o ABCD aqui das regrinhas para o casamento, enfim, todas as regrinhas lá. E se tu vai casar com um estrangeiro, tu vai com todas as regrinhas do país correspondente em mente, sabendo o que tu vai fazer, o que tu tem que fazer, o que tu não tens que fazer, tu evita tanto do problema na tua vida. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu fui casar, quem não sabe, quem é novo por aqui, esta que vos fala há uma década, um pouco mais de uma década atrás,
foi uma das Marias que arrumou tudo aqui, arrumou as malas e pegou o beco pro Egito. Fui casar com um cara que eu havia conhecido nas redes sociais. E aí, eu só fui. Eu sabia lá de lei de Egito, eu sabia lá como é que funcionava, não sabia de nada, minha gente. Na hora de casar, eu ainda, quando eu peguei o papel lá do casamento, que era tudo em árabe. Você já viu escrito árabe? Parece umas cobrinhas. E aí, assinei aqui, como é que eu vou assinar um negócio que eu não sei nem o que está escrito aqui? O meu tradutor juramentado foi o ex-marido egípcio, sabe Deus se ele estava traduzindo corretamente ou não, o que eu acredito que não, né? E é tão certo que eu lembro bem, eu sabia que no Egito tinha a permissão para o cara casar com mais de uma mulher. E eu lembro como se fosse 5 minutos atrás, que na hora de assinar o documento, eu disse a ele, ó, seguinte, bota nesse contrato aí que tu não vai casar com ninguém não, que tu só vai casar com alguém se eu permitir. Porque segundo ele, tinha isso aí, que se eu não permitisse, ele não casaria nem com a segunda, nem com a terceira, nem com a quarta. E ele me garantiu que estava assim. E a Anta aqui acreditou nas palavras dele, né? E foi tanta mentira que o cara se separou de mim. Eu casei com ele em 2007. A separação foi em 2009, tá? Ele foi-se embora para o Egito, não me falou nada, que ele tinha vindo para cá para o Brasil, né? Enfim, ele foi-se embora para o Egito. Ele casou novamente no Egito, tá? Ele conseguiu casar novamente. E eu só fiquei sabendo por acaso quando o primeiro filho tinha nascido. Ou seja, não tinha nada no contrato que falasse que ele só poderia casar se eu permitisse. Não, eu fui totalmente enganada. Se eu tivesse me tomado conhecimento das leis, tudo direitinho, poderia ter sido diferente. Então, isso que Maria está falando aqui é de extrema importância, de extrema necessidade. Porque a vida é linda, maravilhosa. As rosas exalam perfume. A mulherada só respira se o cara soprar. Mas a vida não é isso não, minha gente. A vida não é só rosas e respiração com o ar dos outros, não. A vida é isso aqui que ela falou. Essa burocracia aqui que ela falou. E é necessário que a mulherada que está apaixonada aí, até aqui no Brasil mesmo, né? A gente mal sabe das nossas leis, imagina a lei dos outros. Então é necessário, independente se for casamento com brasileiro ou com estrangeiro, tu saber o que a lei quais são os teus direitos e teus deveres. Porque se um negócio der merda, né? Tu não se lasca tanto. E ainda que não dê merda, porque no caso aqui, no caso dela, o casamento dela deu certo, ele foi um bom marido, mas ela teve que passar por todo esse processo aqui, porque ela agora estava viúva. Aí se ela não sabe isso aqui, ela poderia ser enganada, ela poderia ter tido problemas e afins. Então, abram os olhinhos, tá? Maria, muitíssimo obrigada pelas informações, tá? Valeu mesmo. E agora vamos para onde, meu povo? Para os comentários. Vejo vocês lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.